nós vamos falar sobre a célula vegetal com parede secundária. Começaremos a falar sobre o lado externo da célula e depois partiremos para o lado interno. Nós podemos observar, primeiramente, essa estrutura que representa a lamela média. A lamela média é uma estrutura muito fina que tem como função unir as paredes de células adjacentes. Aqui nós podemos observar os plasmodesmos, que são esses furos, e eles são canais responsáveis pela conexão citoplasmática entre células vizinhas, possibilitando a troca de moléculas de informação funcionais, estruturais ou ainda de xenobióticos entre as células pertencentes ao mesmo grupo. Cada um desses canais é constituído de cordões de citoplasma e de uma porção do retículo endoplasmático, denominado desmotúbulo, que permite a comunicação entre os retículos de ambas as células interligadas. Os desmotúbulos são esses pequenos tubinhos representados aqui pelos palitos de dente, que têm a função previamente descrita. Mas, na verdade, quando observamos uma parede de uma célula vegetal, nós não conseguimos observar precisamente cada plasmodesmo individualmente. O que conseguimos observar são os campos de pontuação, que na verdade é uma união de diversos plasmodesmos. Aqui nós podemos observar que temos a parede primária, que é formada por apenas uma camada. Ela é mais delgada e confere maior elasticidade e estrutura para a célula. Já aqui nós podemos observar a parede secundária, que ela é mais grossa e possui 3 camadas diferentes. Justamente por ela ser mais grossa, ela confere maior rigidez e também proteção a essa célula que possui essa parede, pois nem todas a possuem. Ela é depositada posteriormente ao crescimento da parede primária e está localizada entre a membrana plasmática e a parede celular primária. Normalmente, ela é formada por 3 camadas distintas, S1, S2 e S3, sendo essa última aqui a camada mais interna, como a gente pode ver. Além disso, uma informação importante sobre a parede secundária é que essas 3 seções elas se diferenciam pela orientação das suas microfibrilas. Cada uma tem suas microfibrilas orientadas numa determinada direção. Isso acaba conferindo maior rigidez à parede celular. A parede secundária é formada principalmente por celulose e hemicelulose e cerca de apenas 20% de água. Além desses compostos, frequentemente é encontrada lignina, que garante uma resistência ainda maior que a apresentada pela parede primária. Aqui dentro, nós podemos observar a membrana plasmática, que tem como função o revestimento, a proteção e a permeabilidade seletiva da célula. Ou seja, ela seleciona o que entra e sai dessa célula. Continuando, aqui temos o complexo de Golgi, que tem por função modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, que a gente já viu aqui, que é o que tem os ribossomos aderidos. Além disso, ele origina os lisossomos. Aqui nós temos a mitocôndria, que tem como função fornecer energia para a célula através do processo de respiração celular. Mas aqui nós temos também os peroxissomos, que são essas estruturas verdes que têm como função o armazenamento de enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que tem esse nome pois tem ribossomos aderidos nele e que aumenta a superfície interna da célula, ajudando na síntese de proteína. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, que participa na produção de moléculas de lipídio, em especial fosfolipídio. Aqui nós temos o vacúolo, que ele armazena substâncias que estão relacionadas à nutrição e secreção. Em marrom nós podemos observar os microtúbulos, que têm como função formar um substrato onde proteínas motoras celulares podem interagir e assim são usadas no transporte intracelular. Aqui em verde, nessas estruturas enroladinhas, nós podemos observar os microfilamentos, que em suas funções estão incluídas a citocinese, o movimento ameboide, alterações na forma celular, endocitose, exocitose, contração celular e estabilidade mecânica da célula. O cloroplasto,
que são organelas que possibilitam a realização da fotossíntese, pois apresentam o pigmento verde. Aqui nós temos o nucleolo, que tem por função a organização dos ribossomos. Portanto, quanto maior o seu tamanho, maior é a síntese proteica que ele realizará. Os amiloplastos, eles são leucoplastos e têm por função armazenar a substância de reserva da planta, que a gente conhece como amido. Aqui, perto dela, nós temos a gota lipídica, que tem como função armazenar triglicerídeos sintetizados a partir de ácidos graxos exógenos. Já os endossomos, eles têm por função o transporte e digestão de partículas e grandes moléculas que são captadas pela célula através do processo de endocitose. E aqui nós temos os proteossomos. Os proteossomos são complexos de diferentes proteases que diferem proteínas marcadas para destruição. Essas bolinhas verdes aqui, soltas no citoplasma, representam os ribossomos livres. Os ribossomos têm como função atuar na célula, realizando a síntese de proteínas. Podem ser encontrados tanto no interior de cloroplasto das mitocôndrias, quanto livre no citoplasma, realizando a síntese das proteínas que serão ali utilizadas. Ou podem estar associados ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, como nós podemos observar aqui.